Oi gente, tudo jóia? Agora nós vamos resumir tudo que a gente precisa, tudo que a gente falou de importante e tudo que vocês têm que decorar, tá? Então, o que eu achar que não é tão importante, eu vou falar, isso não é tão importante. Mas o que eu falar, decora, é melhor você decorar. Por quê? Você vai usar em outros anos. Então, para não prejudicar você mais pra frente, é melhor decorar agora do que sofrer mais pra frente. Fechou? Então, olha só. Primeira coisa que a gente começou falando nessa matéria foi sobre polígono côncavo e polígono convexo. Polígono côncavo é o polígono que eu cavo, é o que tem buraco. Polígono que tem buraco não tem uma fórmula geral para ele, porque lá dentro a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, tudo vai variar. Porque esse polígono, ele não tem fórmula para ele, não tem jeito. O polígono convexo é, por exemplo, o quadrado, o retângulo, todos esses polígonos aqui são polígonos convexos. As fórmulas que a gente tem só funcionam para polígonos convexos. Então, lembrando que polígono côncavo é aquele que tem uma entradinha para dentro. O jeito certo de definir é aquele assim, ó. Você tem um polígono, dado dois pontos quaisquer. Se você ligar esses dois pontos, você tem que garantir que todo o segmento está dentro do polígono. Aqui aconteceu de um pedacinho sair de dentro do polígono. Se um pedacinho saiu, quer dizer que ele tem buraco, ou seja, ele é côncavo. Se esse polígono é côncavo, nenhuma das fórmulas aqui vale para ele, tá? Então, polígono côncavo a gente não vai mexer. Polígono convexo é o que a gente vai mexer. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é que o polígono é formado por segmentos de reta e fechado, e é figura plana. Então, circunferência, se tem um pedaço que tem uma curva, se tem um pedaço que tem um pedaço de circunferência, já não é polígono. Fechou? Aí a gente fala da soma dos ângulos internos, de um ângulo interno, da soma dos ângulos externos, de um ângulo externo e do número de diagonais. Soma dos ângulos internos. Então você pega uma figura bonitinha, a soma de todos os ângulos junto tem a ver com a quantidade de lados. A quantidade de lados a gente vai chamar de N. E a soma dos ângulos internos é N menos 2, que multiplica 180 graus. E a soma dos ângulos internos vai dar uma resposta em graus, ok? Um ângulo interno, ele só faz sentido você falar de um ângulo interno se a figura for regular. O que é a figura ser regular? Ter todos os lados iguais. Se a figura tem todos os lados iguais, consequentemente, ela tem todos os ângulos iguais. Então aqui, ó, vai ser N menos 2, que multiplica 180, dividido por N. É a fórmula anterior dividido por N. Ou seja, se você encontrou a soma dos ângulos internos de um pentágono que tem 5 lados, você divide por 5 lados para você achar um ângulo interno. É só pegar a fórmula anterior e dividir pelo número de lados. Beleza? A soma dos ângulos externos é fixa para qualquer ângulo, qualquer polígono convexo, tá? É sempre 360. E lembrando que ângulo externo não é o ângulo de fora todo. É o tanto que o ângulo interno falta para chegar em 180, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo externo nesse caso aqui, ó, é daqui até aqui só. Porque é o tanto que esse de dentro falta para chegar, tá vendo? Então aqui é o ângulo externo, aqui é o ângulo interno. Porque tem gente que acha que ângulo externo é tudo. Não, tá errado. Ângulo externo é o tanto que o ângulo interno falta para chegar em 180, ok? Então, a soma de todos os ângulos externos, a soma de todos os ângulos externos é sempre 360 de um polígono convexo. Então, um ângulo externo só vai ser o quê? A soma dividido pelo total de lados. Então, aqui nós vamos pegar 360
ok? Então, 2 pontos importantes: ângulo interno, ângulo externo. Ângulo interno, a soma é n menos 2 vezes 180. Um ângulo interno de uma figura regular. Você pega a soma e divide pelo total de lados. Soma dos ângulos externos, 360. Um ângulo externo é 360 dividido por n. 360 dividido por n. É pegar o total da soma e dividir pelo número de lados. E aí, número de diagonais. Número de diagonais é n menos 3 que multiplica n sobre 2. Essas 5 formulazinhas aqui, vocês podem decorar por minha conta, vocês vão precisar em outras séries, outros exercícios, tá bom? Aí, eu queria chamar a atenção para um tipo de raciocínio, que é quando tem um polígono inscrito ou uma circunferência escrita. Então, polígono inscrito, uma circunferência. Em inglês, a gente sem nada de inglês, mas eu sei que em inglês é dentro. Então, quer dizer que o polígono está dentro da circunferência. Então, polígono dentro da circunferência. Normalmente, no exercício, colocam um polígono dentro da circunferência. Normalmente. Eles colocam um polígono regular, que tem todos os lados iguais, ok? Então, aqui parece que um triângulo equilátero dentro da circunferência, um quadrado dentro da circunferência e um hexágono dentro da circunferência, ok? E aí, eu posso ler isso como polígono inscrito na circunferência, ou posso ler como circunferência circunscrita ao polígono. Porque se eu trocar esse nome aqui de inscrito para circunscrito, circunscrito significa do lado de fora, inscrito significa dentro. Então, se eu escrever assim, circunferência circunscrita ao polígono, também seriam esses 3 desenhos, tá? Então, aqui a mesma coisa, circunferência, polígono circunscrito à circunferência. Quer dizer que o polígono está fora e a circunferência dentro. Mas eu poderia escrever que a circunferência está inscrita no polígono, tá? Então, eu queria falar isso aqui porque é um raciocínio comum em alguns exercícios mais difíceis que envolvem circunferência e polígono. Então, você tem que saber ler o exercício e gerar o desenho, ok? E alguns desses exercícios, eles usam um teorema de Pitágoras. Alguns de vocês já viram esse teorema, outros não. Eu vou falar para o desencargo de consciência, porque talvez apareça num exercício e não é uma coisa tão difícil. É uma coisa, na verdade, muito famosa, né? O teorema de Pitágoras fala o quê? Você tem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é que tem um ângulo reto. Nesse ângulo reto, você vai definir qual que é o lado chamado hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso aqui eu vou chamar de A. E os outros 2 lados eu chamo de cateto. Então fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tem até música que cita o teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, algumas vezes, dentro desses exercícios, você usa o teorema de Pitágoras, tá? Então, assim, tá vendo que aqui a gente não decorou nada? Eu só mostrei algum tipo de raciocínio para vocês, beleza? Outra coisa que eu queria falar é sobre o perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. A soma de todos os lados é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Fique esperto com isso, isso tem que ser gravado, tá? Acaba que a gente não gera fórmulas para perímetro. Por quê? Porque área tem uma fórmula para cada, mas perímetro é a soma de todos os lados para qualquer figura. Tá bom? Agora nós vamos falar de áreas. Áreas você tem que decorar mesmo, gente. Área é melhor decorar agora na sua vida do que ficar o tempo todo devendo área, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Gente, normalmente essa aqui é a ordem que eu decoro, mas não necessariamente a ordem que vem do livro e tem algumas figuras a mais, tá? É do jeito que eu gosto, tá?
Então a primeira figura é um retângulo. O retângulo é um quadrilátero. Por que eu falo quadrilátero? Porque ele tem 4 lados. O retângulo é um quadrilátero que tem esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse e todos os ângulos de 90 graus. O quadrado também é um quadrilátero. Ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, que é 4 ângulos de 90. Vou aproveitar que eu já estou falando de quadrilátero e vou falar desses quadriláteros aqui embaixo. Esse aqui é o paralelogramo. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. O que eu gostaria de comentar também é que no paralelogramo, esse ângulo é igual a esse ângulo e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E a soma desses dois ângulos é 180. Então pode ser uma coisa útil se o exercício não estiver falando de áreas, estiver falando, por exemplo, de ângulos, tá? A soma desses dois ângulos é 180. A soma dos 4 ângulos respeita essa fórmula, né? Que no caso vai dar 360. E esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, ok? Paralelograma ou paralelogramo, esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse, e ele também é um quadrilátero. Agora eu vou falar do losango. O losango é um paralelogramo, mas ele tem os 4 lados iguais. Então, além de ter essa regrinha aqui, ó, que esse ângulo é igual a esse ângulo, e esse ângulo é igual a esse ângulo, igual a esse é paralelo a esse e esse paralelo a esse, as diagonais se cortam fazendo 90 graus. Então, esse aqui tem um poderzinho, eu falo poder, esse aqui tem uma propriedade a mais. A palavra certa seria propriedade. O trapézio também é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Mas ele só tem esse lado paralelo a esse. Esse aqui tem esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. Esse aqui só tem esse paralelo a esse. Mas ele usa aquela propriedade que esse ângulo mais esse ângulo é 180 graus. Não quer dizer que esses ângulos aqui têm a ver com esses. O que quer dizer é que esse mais esse é 180. Fechou? Então a gente falou desse, que são quadriláteros. Então, em todos os quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360, se eu seguir essa regra aqui, tá bom? Aí depois a gente tem o triângulo. Nesse caso aqui, eu desenhei 2 triângulos. Triângulos tem 3 ângulos e é um polígono de 3 lados, né? A soma dos ângulos internos é 180 e aqui eu dividi em 2. Um triângulo qualquer e um triângulo com os 3 lados iguais. Aí, aqui eu também coloquei um hexágono. O hexágono regular, tá? Porque é regular, tem todos os lados iguais. Quando a gente dá esse piquezinho aqui, esse cortezinho, quer dizer que os tamanhos são iguais, tá? E agora eu vou cortar esse carinha aqui, ó, e vou dividir em 6 triângulos equiláteros, tá? Então esse aqui tem todo a ver com esse. E a circunferência que não é polígono. Próximo vídeo eu vou falar da área desses aqui. Eu só apresentei as figuras e agora eu vou falar da área.